Verdade? Estamos fazendo o nosso culto a esse horário porque queremos ser o primeiro do Brasil. Então nós estamos experimentando esse horário para ver se fica melhor para nossos amados em casa. Eu estou usando uma roupa africana, nos lembrando da nossa viagem para Moçambique. E eu queria orar por Moçambique e orar por nossos outros países do mundo, onde nós precisamos orar para Deus manda obreiros para pregar o Evangelho a toda a criação. Então vamos orar? Nosso Deus celestial, tem nada melhor do que pregar as boas notícias que Cristo, Deus homem perfeito, morreu em nosso lugar e ressuscitou e tem o poder de perdoar eternamente todos os nossos pecados para a tua glória. Então Deus, nós oramos que o Senhor manda obreiros para Moçambique e os obreiros que tem, o Senhor protege eles e cuida deles e ajuda eles a fazer bem para a tua glória. E oramos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe hoje, ajuda a gente a entender suas escrituras, como deve ser conhecida e também praticada para a tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Tem muitas coisas que dão uma maravilha na vida, não é? Por exemplo, outro dia eu estava aqui na praia à noite, aí a lua estava nascendo cor-de-rosa. Olha, você já viu a lua cor-de-rosa? E era enorme, era uma maravilha. Você ficou lá admirando o nosso Deus e a criação dele. Outras coisas que talvez você fique maravilhado com, talvez um bebê no colo da mãe, dependente da mãe, é bonito demais, é uma maravilha. Aí um dia eu vou conhecer minha neta, aí ela está lá nos Estados Unidos, e aí que maravilha para segurar ela finalmente, e abraçar, se Deus permitir. Mas as maravilhas que eu quero observar hoje no texto é Lucas capítulo 1, vamos para Lucas. E Lucas vai nos mostrar isso, esse tema que diz: os maravilhosos eventos sobre o nascimento de Jesus comprovam que nosso Jesus é verdadeiramente maravilhoso. Deixe-me dizer isso de novo. Os maravilhosos eventos sobre o nascimento de Jesus comprovam que nosso Jesus é verdadeiramente maravilhoso. O livro de Lucas é um dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. O maior livro do Novo Testamento é Lucas. E nós vamos começar a estudar Lucas. E a gente vai pregar, se Deus permitir, todo o livro de Lucas nesse ano 2020. E hoje a gente vai estudar capítulo 1. Agora o tema do livro é interessante. É sobre o perfeito homem. Cada evangelho gosta de enfatizar uma coisa. Por exemplo, Mateus enfatizou para os judeus que Jesus é o Messias. Marcos gostou de enfatizar ação em Jesus, porque ele é um homem de ação, o salvador de ação. Mas Lucas estava enfatizando para os gregos a ideia de um perfeito homem. Um tema do livro de Lucas pode ser o perfeito homem, Jesus, o perfeito Salvador, que salva homens imperfeitos. Entendeu? Então, o perfeito homem Jesus, Salvador de homens imperfeitos. Mas a gente vai estudar versículos 1 a 80. Já pensou? Lembra, Lucas é o maior livro do Novo Testamento. E a gente vai fazer hoje. E claramente não dá para a gente entrar e aprofundar nos detalhes, desses versículos. Nós vamos voar na altura de 10 mil pés em cima da floresta. De vez em quando a gente vai entrar na floresta e ver algumas folhas. Mas a gente vai pegar a intenção do autor aqui e a gente vai ver as maravilhas. Os evangelhos são maravilhosos porque eles falam sobre Jesus. Por que a gente estuda Jesus? A gente estuda Jesus porque ele é nosso Salvador. Ele é a pessoa principal da história. Ele nunca decepciona. Como Jesus diz, quem vem para mim, quem tem sede, nunca mais vai ter sede. Não vai procurar outro Salvador.
Ele é suficiente. A Bíblia diz para mim viver é Cristo. Então a gente tem que viver como Cristo. Então não tem nada melhor do que estudar a vida de Cristo. É super importante que todo mundo conheça Jesus como seu único Salvador e conheça Jesus como seu Senhor. Seu Salvador que tira seus pecados, mas seu Senhor que manda a sua vida. E o livro de Lucas vai nos ajudar nisso. E a gente vai, no capítulo 1, ver que coisa maravilhosa, esses eventos ao redor do nascimento de Jesus. Talvez a gente deveria ter cantado algumas músicas de Natal, talvez próxima semana a gente canta, porque a gente vai estar em capítulo 2, falando sobre o nascimento de Jesus. Mas em capítulo 1, vamos começar. A gente vê as anunciações dos nascimentos de João e de Jesus, e isso mostra a as maravilhas do nosso Deus, aliás. Então vamos ver a anunciação de João. A gente vê em versículo 5, começando em versículo 5 para frente, Lucas 1:5. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram de idade avançada. Vamos pular agora para versículo 19. Eu quero que você veja versículo 19. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. E essas boas novas eram o quê? Que Zacarias, começa em versículo 13, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegraram por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor e seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. A anunciação de João é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Por que essa anunciação é maravilhosa? Primeiro, por causa da proclamação. Você viu no versículo 19, a proclamação é de quem? É do anjo Gabriel. Eu gosto como ele fala no versículo 19, sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus, fui enviado para transmitir a vocês estas boas novas. Lucas gosta do tema de alegria. Ele fala muito no livro do Evangelho de Lucas, ele fala muito sobre quando alguém foi curado, tinha muita alegria, sobre notícias sobre Jesus, que alegria. E aqui a gente vê, ele fala de novo para Zacarias, que alegria. Imagine você não pode ter filho. Imagine você passa a sua vida piedoso, você não fez nada errado, você seguiu Jesus, seguiu Deus e ainda não tem nenhum filho. E o desejo de todo judeu era para ter um filho. E de repente chega essa proclamação: você vai ter um filho. Isso não vai trazer alegria? Maravilhoso. Eu lembro quando Cristal ficou grávida a primeira vez. Foi uma alegria enorme em nossa vida. Até quando nasceu nosso filho, a gente ligou para muita gente. Tinha um conto muito alto na época, era 200 e alguns reais. Parece um pouco coisa hoje, mas na época de 1994, foi 94? Foi 94. Aí, 96? Foi 96. Ai, Josué. Se está assistindo, Josué, 96 tu nasceu. Aí em 96 ainda foi muito dinheiro. Mas foi uma alegria. Mas é interessante,
Deus não revelou para mim que Cristal estava grávida. Quem revelou isso foi um médico lá em Maceió. Então, mas imagine, você recebe uma notícia de um anjo hoje, não é? Não seria maravilhoso? Especialmente se a notícia é boa. A gente tem medo se a notícia é ruim. Mas imagine nesse momento, esse tempo a gente está vivendo, um anjo chega e disse para nós que essa medo mundial vai acabar terça-feira. Vai acabar totalmente. Que Deus vai providenciar de uma forma milagrosamente. Rapaz, tu ia ficar alegre. Que notícia boa, não é? Não é para desobedecer as regras do governo, né? É para ficar firme até terça-feira, né? Mas que maravilhoso. Aviso aqui, essa anunciação de João foi maravilhoso por causa, a proclamação vem de um anjo. Mas não é só isso, essa anunciação foi maravilhosa por causa, era um aviso para um casal que não podia ter filhos e Deus está providenciando. Então a gente vê a providência de Deus, entendeu? A proclamação de Deus e agora a providência de Deus. A providência é o quê? Um bebê. Aí olha, versículo 24 a 25, quando Zacarias volta para casa e fala para sua mulher. Olha o que a mulher diz e faz. No versículo 24 diz assim: depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu da casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Para uma mulher judaica, não ter um bebê, não ter gravidez, era uma vergonha. Aí as pessoas da rua sempre iam falar, fofocar. Iam provavelmente falar que talvez ela tenha um pecado na vida dela. Então ela sentiu muita vergonha quando ela ficou mais velha. De repente ela recebe essa notícia, sente na barriga, gravidez, o que diz? Ela não sai para quantos meses? 5 meses. 5 meses ela ficou. Mas ela ficou alegre? Ficou. Ela disse: olha, Deus tem olhado para mim favoravelmente. Aí ele tirou essa humilhação de mim. Deus providenciou. Olha aí, versículo, voltando para versículo 15. Esse filho vai ser grande nos olhos de Deus. E ele vai trazer muita gente para Deus. Mas observa que ele disse aqui que ele vai trazer, versículo 14, aliás, achei. Ele será motivo de o quê? Prazer e de alegria para você, Zacarias, e muitos se alegraram por causa do nascimento dele. Então, essa providência de um filho para Zacarias foi uma grande alegria, certeza, mas o anjo está dizendo que vai ser uma grande alegria para muita gente. E realmente, mais na frente, quando a gente vê João, se torna João Batista, por causa do ministério de batismo ele faz, muita gente vai agradecer a Deus, vai alegrar em Deus, por causa do homem e seu serviço, João Batista. Entendeu? Então tem... E, claro, as pessoas, os parentes que escutaram sobre a gravidez da Isabel, ficaram alegres por ela. Como a gente fica alegre para uma outra, não é? Se vê um casal na igreja, eu lembro um casal em Maceió, não vou dizer nome, mas eles não podiam ter filhos. E a gente orou. Aí eu estou falando, 7 anos parece que foi que eles passaram sem conseguir ter um filho. E eles chegaram para a igreja, eles converteram e oraram e pediram a Deus. E de repente ela estava grávida. Isso trouxe o quê? Alegria para todo mundo. Alegria para todos que escutaram isso. Então a gente vê a providência de Deus em João. Esse João trouxe alegria para todo mundo. Então é uma maravilha. Todo mundo maravilhando a Deus
glorificando a Deus por causa desse casal que não podia ter filho agora. Deus está providenciando um filho chamado João. Aí a profecia sobre esse filho, não sei se observou, versículo 15. É interessante, em Lucas capítulo 1, ele vai citar o Velho Testamento em 9 livros, mais do que 20 vezes. Ele cita porque a gente está vendo a importância de falar sobre Jesus, é importante falar sobre João. Por que fala sobre João? Porque a profecia fala sobre um profeta no espírito de Elias que vai na frente, preparando o caminho do Senhor. Aí essa profeta é João, que é conhecido João Batista. Olha versículo 15 a 17 de novo, a gente vai olhar nas folhas aqui das Escrituras. Pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho, nem beber pimentada. Talvez então ele tinha essa devoção de volta para o voto Nazaré, e será cheia do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer volta o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Quem fala sobre isso, fica um dedo aqui em Lucas, a gente vai para Malaquias. Em Malaquias, o profeta, 500 anos antes, ele estava falando sobre a importância de ser sensível ao Senhor. E ele fala sobre os últimos dias e quando o Senhor vai chegar e colocar tudo certo em Israel. Em capítulo 3, Malaquias 3, versículo 1, diz assim: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Aí o que ele está dizendo aqui é que, olha, o Israel vai receber um mensageiro que vai diante do Senhor. E esse mensageiro, Lucas está identificando com João. Então João é aquele mensageiro, ele tem esse papel, essa profecia vai ser cumprido em João. Em capítulo 4 de Malaquias, você vê versículos 5 e 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. E olha o que ele faz. Ele fará com que os corações dos pais voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu viverei e castigarei a terra com maldição. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo, antes que chegue o grande dia de castigo, de disciplinar o mundo em Israel, ele vai mandar um mensageiro de preparar o caminho, e esse mensageiro vai no espírito de Elias e o poder de Elias. E Lucas identifica que essa verdade é com João, que seja João Batista. Então a gente vê a anunciação de João é maravilhoso por causa a maneira que foi proclamada através de um anjo do céu, e também a providência de uma família que não tinha filhos, de repente agora vai na idade avançada, vai ter um filho, e vê as profecias sendo cumpridas nesse filho. Mas também a gente vê a anunciação de Jesus, que é maravilhoso. Vamos lá, versículo 26, Lucas capítulo 1, 26. A gente vê a anunciação de João e agora de Jesus. E a gente vê que isso é maravilhoso, porque olha o versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. De novo, quem está mandando a mensagem do céu para o homem é quem? É o anjo Gabriel. Quando eu quero mandar uma mensagem bem protegida aqui no Brasil, eu mando Sedex. Mas aqui é Celestiex, não é? Quando você quer mandado bem protegido, você chama Gabriel. E Gabriel, que está na presença de Deus, diz, olha,
tu vai voltar agora para Israel, agora vai para Nazaré, não de Judá, não Judia, vai para Nazaré, em Galileia. Vai chegar lá para Maria e vai falar para ela essas notícias. Aí, o anjo Gabriel obedeceu e desceu. Então, de novo, a gente vê a mesma coisa com a anunciação de João, com a anunciação de Jesus. A proclamação é através de quem? Um anjo. E para uma mulher que não podia ter filhos. De novo, uma outra mulher que não podia, só que é diferente. Ela não avançada na idade, ela é nova, tão nova que ela é virgem. E olha o que diz em versículo 27 a 37, a gente vê esse milagre de providência na vida de Maria, versículo 27. Há uma virgem, interessante, ele fala isso logo, prometido em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem, de novo, era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegrai-se, olha, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquele que dizem ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Então a gente vê aqui a providência de Deus de o que? Um bebê para uma virgem. Por que ele enfatiza uma virgem aqui? Porque é super importante que Jesus nasceu de uma mulher virgem. Por que é super importante? Bom, primeiro porque a profecia fala isso em Isaías 7,14. Mas mais do que a profecia, a gente vê em Romanos 5,12 que a natureza pecaminosa, ela passa pelo pai para o filho e para outro filho. Então, se Jesus tivesse um pai, biologicamente, ele teria o quê? A natureza pecaminosa. Se Jesus tinha a natureza pecaminosa, ele não seria perfeito. E se ele não foi perfeito, ele não podia ter morrido na cruz por nossos pecados. Então, super importante que Jesus seja perfeito. Então, para ele ser perfeito, Maria tinha que ser uma virgem. Então Deus providenciou. Interessante. Agora a gente sabe, mais na frente, depois que nasceu Jesus, que José teve relacionamento com sua mulher, e ela tinha mais 7 filhos no mínimo. No mínimo 7 filhos. Então, aquela doutrina que diz que Maria sempre é virgem, não é bíblico. Não é bíblico. Tu não acha isso na Bíblia, não. A Bíblia mostra o contrário até você vê em capítulo 2, vai lá rapidinho. Em Mateus 2. Eita. Talvez seja em a narrativa de Mateus, aliás. Vai para Mateus, me perdoa. Mateus. Em Mateus, relata sobre o nascimento de Jesus também. Em Mateus 1, 25, que Mateus e Lucas relatam sobre o nascimento de Jesus,
Aí eu confundi Lucas com Mateus. Mas é Mateus 1, 25. José, falando sobre ele, olha o que ele diz, José e Maria, diz: mas não teve relações com ela, Maria, enquanto ela não deu à luz um filho. Então, como ele disse aqui, enquanto ela não deu à luz, ele não teve o quê? Relacionamento. Mas quando ela deu à luz, ele teve o quê? Relacionamento. Até capítulo 13 de Mateus fala sobre os irmãos de Jesus. Em Mateus 13, em versículo 55, que diz assim: não este é o filho do carpinteiro, está falando sobre Jesus, esse é o filho do carpinteiro. O nome da sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas suas irmãs? Se fala irmãs, significa que tem no mínimo duas. Então, no mínimo, Maria e José, depois de Jesus, tinha 6 filhos. Talvez tinha 7 ou 8. Então, a implicação, claro, é que eles tinham relacionamento. E Maria não era mais virgem depois do nascimento de Jesus. Mas era super importante que Lucas deixa bem claro, para o nascimento de Jesus, ela era virgem. Por quê? Para mostrar o poder de Deus em cima da vida dela, mas também de deixar Jesus puro e perfeito de pecado. Então voltamos para Lucas capítulo 1. A anunciação de Jesus é maravilhosa por causa da proclamação celestial. A providência de um milagre, de uma virgem vai ter um bebê, é impossível, mas com Deus nada é impossível. E a gente vê em versículo 32 a 33 as profecias cumpridas em Jesus, que ia dar muita alegria e adoração, a resposta de louvor a Deus por causa disso. Olha o versículo 32 e 33 de Lucas capítulo 1. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, quem? Davi. O que é importante isso? Que Davi, o rei Davi, tinha uma aliança incondicional. Ele diz: um dia um filho seu vai ter o trono e ele vai reinar para sempre. Então, os judeus estavam esperando para essa esperança. E nesse momento eles estão dominados pelos romanos. E os romanos não trataram ele muito bem, podiam forçar a qualquer hora. Então eles estavam querendo ser libertados. E o Messias ia ser a resposta, a esperança deles. E aqui o anjo Gabriel manda essa mensagem e lembra Maria que Jesus, o Filho que vai ter dentro dela, vai ser Deus, Filho do Altíssimo. E ele vai cumprir a profecia de ter um reino, como o versículo 33 diz, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Agora, isso trouxe alegria no coração dela. Isso ia trazer alegria no coração de todo mundo esperando a chegada de Messias. Com certeza. Por isso a gente fala, essas são as maravilhas de Deus. O nascimento, sobre a anunciação de Jesus. Interessante, eu botei aqui a proclamação, a providência, a profecia. Aí eu queria outra P, então eu botei a proliferação. Sabe essa palavra? Proliferação. Tem a ideia de processo de crescimento, que células crescem rápido, né? Mas minha ideia era, quando tem uma coisa que vai reproduzir mais coisas na frente. Essa é a ideia aqui. Porque o que acontece? Maria recebe essa anunciação, que vai ter um bebê em gravidez, e ela falou sobre o parente dela, Isabel, está grávida. O que ela faz? Você vê logo aqui, em versículo 39. Lucas capítulo 1. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade, região montanhosa de Judeia, onde encontrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. O que a gente vê é resultado dessa anunciação de Jesus é tão maravilhoso que Maria disse: eu vou embora,
Eu vou ver minha prima Isabel, eu vou lá e ver ela na gravidez dela, eu vou confirmar o que o anjo está dizendo para mim, que o anjo diz que eu vou estar grávida com Deus, o Messias, e a prova é que minha prima que está velha, avançada anos, está grávida já na 6º mês, vou lá e ver. Por quanto tempo leva de Nazaré até aquela região? Sabe quanto tempo? 3, 4 dias caminhando. Então não foi assim, eu vou no outro bairro e ver minha prima. Não, a ideia era, eu vou viajar 3, 4 dias e ver o que Deus está fazendo. Porque ela estava adorando a Deus e maravilhada com esses avisos, esses anúncios. Aí ela chega e olha o que acontece. Né? Os resultados da anunciação. Quando Isabel ouviu a salvação, versículo 41. Quando Isabel ouviu a salvação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Você já vê a presença de Jesus de 3 dias na barriga da mãe, já trouxe alegria para um bebê de 6 meses na gestão da mãe, não foi? Você vê isso, é maravilhoso. Eu quero ver quem gosta de falar aborto é liberado, porque o que está dentro da mulher é só uma fezes, né? Chama feto. Não, fezes é outro. Feto. É? Mas a Bíblia nos mostra uma vida, e uma vida identificada aqui. Aí ela, cheia do Espírito Santo, Isabel, ela disse em voz alta, olha, versículo 42, bendito é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciado a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Logo que a sua salvação chega aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Olha aquela palavra que nosso Lucas gosta de escrever sobre. Feliz é aquele que crê que se cumprirá aquele que o Senhor lhe disse. Eu não sei, eu não acho, ela está falando mal do marido Zacarias, que Isabel diz, feliz é você que crê. Que Zacarias lembra quando o anjo disse, se sua mulher vai ter um bebê, ele disse, é mesmo? E parece que ele tinha alguma dúvida, porque o anjo disse, tu vai ser mudo agora e não vai falar até o dia que chega todas essas coisas que eu estou falando, que vai nascer João. Então ele ficou surdo, ele não podia falar mais. Interessante. Mas a Maria parece que ela acreditou e foi abençoado. E claramente, deixe-me deixar bem claro, nós como evangélicos acreditamos que Maria é a mulher mais abençoada na terra. Quando nós começamos a obra, Márcio, é um clima bom, tinha uma senhora hoje, ela está em glória, a Marlene. Aí Marlene era bem católica, a gente convidou ela para um evento de Natal, a nossa onde a igreja estava reunida na casa da Rosa. E aí ela chegou e a gente falou sobre a Bíblia, como Maria abençoada em cima das outras mulheres. E ela ficou maravilhada, Marlene, dizendo, uau, eu nunca ouvi falar evangélicos falando tão bem de Maria. Ela disse, não, menina, a gente aqui segue a Bíblia fala claramente que Maria é muito abençoada, até a mulher mais abençoada na terra, com certeza. Mas a gente também ensina a Bíblia, e olha que é versículo 46 e 47 diz, então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então a gente ensina, que a Bíblia ensina, que Maria também precisava de um Salvador. Maria também era uma pecadora que precisava de um Salvador. Por isso ela falou, meu Salvador. Ela com as próprias palavras dela. Então a gente seja bem bíblico. Ela é a mulher mais abençoada na terra, mas precisava do Salvador Jesus, tanto quanto a gente. Então a gente vê aqui o resultado é o que? O resultado dessas mulheres juntaram e confirmaram as mensagens. Tu está grávida com João, o mensageiro antes do Senhor? Sim, e tu está grávida com o Senhor?
aí a alegria que tinha, e Maria começa, e ela fala, minha alma agradece ao Senhor, ela louva a Deus sobre esse momento de avisos confirmados, anúncios confirmados que eles estão grávidos com esses meninos João e com Jesus. Olha, eu acho que quando Maria encontrou Isabel grávida e escutou as coisas que ela falou, eu acho que ela engrandeceu Deus, porque Deus foi fiel à sua palavra. Gente, a palavra de Deus é fiel. E também, talvez você leia a palavra de Deus e diz, impossível que alguém andou em cima das águas. Mas com Deus é tudo possível, sem dúvida. O Deus que criou de nada, só com a boca, todos os mares, ele não pode andar em cima das águas. Então a gente vê, quando Maria confirmou a palavra, ela adorou a Deus de uma forma maravilhosa. Até a gente faz música com esses versículos. Mas o que eu estou dizendo é que nós devemos fazer a mesma coisa. A gente deve ler a Bíblia, abrir a Bíblia, ler a Bíblia. E através lendo a Bíblia, vendo a Bíblia é verdade, vendo que ela é certo para a nossa vida. E o que é necessário, a gente deve o quê? Louvar a Deus. Devemos agradecer a Deus. Devemos animar que nós temos a palavra maravilhosa de Deus. O bem, você pode com o tempo ler sobre esse louvor que Maria fala até versículo 55, mas é interessante, quando você lê, você vê que Maria tinha teologia muito boa. Ela é uma mulher bem estudiosa. Talvez ela foi pobre, sim, mas ela não foi pobre em riqueza de conhecimento da palavra. Ela entendeu as alianças do Velho Testamento, a aliança de Davi, a aliança de Abraão. Olha o que ela fala aqui, em versículos 54 e 55. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. A Maria está falando, engrandecendo a Deus, dizendo como Deus é fiel, que Ele tem falado para nosso pai Abraão, Isaac e Jacó. Ela conheceu a teologia maravilhosa. Então isso é um desafio para vocês mulheres. Às vezes tem mulheres que acham que a teologia é só para os homens, mas não é não. É para as mulheres também. É para a mulher crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus, nas doutrinas, e entender melhor as Escrituras. Maria foi assim. Agora a gente vai ver rapidinho os adventos de João e próximo semana de Jesus. Em versículo 57 a gente vai ver o nascimento de João Batista. Ao se completar o tempo de Isabel dará à luz, ele teve um filho. Lucas 1, 58. Seus vizinhos e parentes ouviram falar de grande misericórdia que o Senhor lhe haveria demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João. Disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabinha e para a admiração de todos escreveu, o nome dele é João. Então nesse momento, Zacarias está mostrando fé em aquele aviso que Deus mandou através do anjo, dizendo o nome dele ser João. E olha o versículo 64 que Deus faz com ele. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios do temor, e por toda a região montanhosa da Judeia se falava sobre estas coisas. Todos os que ouviram falar disso se perguntavam, o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. O que a gente vê é que o evento, a chegada de João, traz maravilhas, mostra as maravilhas de Deus. A primeira maravilha é o milagre de Zacarias. O milagre foi realizado. Volta para o versículo 20 de Lucas 1. Lucas 1, 20 diz, agora você ficará mudo
não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Então a gente está vendo 9 meses e uma semana depois que Deus está se cumprindo, realizando um milagre em Zacarias. Então a gente vê Deus ficando maravilhado, adorado, louvado, por causa do que? A chegada de João Batista. Mas o que é sobre a chegada de João Batista? O nascimento que faz todo mundo louvar a Deus. É o que o pai agora, que era surdo, pode falar e pode expressar. Esse milagre trouxe resultados, e versículo 65, os resultados, a gente viu, os vizinhos ficaram cheios de temor. Por que alguém fica com medo se o outro está milagrosamente curado? Você já pensou nisso? Eu acho que o temor é reverência e pensando em, uau! Eu acho também nesse momento Zacarias esclareceu o que foi. Quando o anjo apareceu para mim, eu não confiei. E ele me fez tudo mudo. Aí eu não sei se outras pessoas estão pensando, puxa, é tanta coisa que eu não estou confiando em Deus no dia a dia, será que Deus vai fazer uma coisa comigo? Mas eu sei que o resultado trouxe temor às pessoas e trouxe fofoca às pessoas também, que todo mundo estava falando, que filho isso? Que tipo de filho vai ser? Né? Aí trouxe a conversa nas montanhas, naquela região. Mas o milagre de Zacarias traz louvor a Deus, mas também a mensagem de Zacarias. Olha em versículo 67, seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Olha em versículo 68, louvado seja o Senhor. Então, imagine, as primeiras palavras ele pode falar, ele fala, louvado seja o Senhor. Eu acredito que seja a mesma coisa que a gente faria, né? Se Deus fez você não consegue falar, abre a boca, nada sai. Aí finalmente, quando você escreve, o nome dele é João, aí sua boca se salta e você cheio do Espírito Santo. Acho que a primeira coisa que você vai dizer é, louvado seja o Senhor. E Deus merece esse louvor. E ele louva a Deus, mas ele lembra as pessoas sobre as profecias que estão sendo cumpridas na presença deles com esse nascimento de João e o propósito de João na vida. Porque olha o que ele fala. Vamos ler 68 para frente. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Ele está falando sobre, o rei está chegando, o Messias está chegando, ele vai nos salvar desses romanos. Versículo 70. Como falaras pelos seus santos profetas na antiguidade. Versículo 71. Salvando-nos dos nossos inimigos, está vendo? Não está falando sobre salvação eterna ainda não. Está falando sobre a salvação dos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança. Então aqui de novo, como Maria, agora Zacarias está dizendo, ei, Deus está lembrando sua palavra fiel, ele não é mentiroso, ele vai cumprir o que ele prometeu, ele literalmente vai fazer, vai nascer um filho, esse filho vai nascer de um virgem, e está acontecendo, e vai ter um mensageiro que vai na frente, e olha, preste atenção, esse mensageiro é meu filho. Porque ele continuou e falou assim, 73, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, falando sobre o filho dele que nasceu, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. Malaquias sendo cumprido aqui. Preparando o caminho. Para dar ao seu povo, olha aqui, Jeremias 31, a nova aliança, ele vai referir aqui. O conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados,
por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelos quais do alto nos visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino cresceu e se fortaleceu em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Olha, o que Zacarias está falando, ele deu, era um milagre que ele podia falar, e agora ele deu uma mensagem que trouxe tanto louvor a Deus, porque mostrou que Deus merece ser abençoado, mas Deus é fiel à sua palavra, e Deus mostra essa fidelidade através me dando esse filho chamado João. E João vai cumprir a profecia de preparar o caminho para o Senhor. Gente, o dia do Senhor está chegando. Anime, alegre, fique empolgado, porque nosso Deus é fiel à tua palavra. Então é isso. Lucas queria mostrar e começar falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, relatando essas maravilhas ao redor do nascimento. Por quê? Porque quando ele mostra essas perspectivas, esses conhecimentos da vida de Isabel e Zacarias e Maria, e como ela desceu e passou 3 meses com ela, e quando ele fala sobre todos esses detalhes, quem está sendo exaltado em todo esse momento é Jesus. Quem está sendo exaltado é Deus. Que Deus está sendo fiel na sua profecia. Ele sabe providenciar, ele tem o poder de cumprir o que ele fala. Interessante, se você vai no início, Lucas capítulo 1, a gente pulou, não sei se você observou, versículos 1 a 4, mas eu quero que você observe isso para concluir. Versículos 1 a 4 diz: muitos já se dedicaram e elaboraram um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhando a curar o servo da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Que está falando, Lucas está falando aqui, ele diz ainda assim: ei, tem homens que presenciou esses eventos, tem pessoas e mulheres que presenciou os eventos da vida de Jesus. E alguns escreveram e estão falando sobre esse evento, e eu fui investigar cuidadosamente. Então a gente vê, Lucas estava interessado em pegar os dados sobre a vida de Jesus. Com certeza ele sentou e conversou com Maria e falou com ela sobre os acontecimentos. Aí ele fala com outros judeus naquela época. Aí é interessante, ele faz isso porque ele quer passar para esse excelentíssimo Teófilo, um grego. Ele quer dar um livro para ele, e mais tarde, em Atos, ele vai dar outro livro para ele. Então é um jogo, Lucas e Atos. Mas olha o propósito, porque ele faz isso. Versículo 4. Para que, a razão, eu quero pegar esses fatos, entender, investigar e botar tudo certo para a vida de Jesus, sobre as boas notícias de Jesus, é essa aqui. Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Em outras palavras, esse homem, Teófilo, foi ensinado sobre a vida de Jesus, e provavelmente ele tinha muitas perguntas sobre a vida de Jesus, como muitos de nós talvez tenhamos. Aí Lucas, pelo poder de Deus, foi através, investigando, e ele juntou e diz: olha os fatos, claramente inspirado do Espírito Santo, mostra, olha aqui, o fato sobre o que você aprendeu sobre Jesus. Então, isso me mostra assim, eu abro a Bíblia, eu escuto uma pregação para fazer várias coisas. Quando escuto a pregação, eu estou escutando para investigar a palavra de Deus. Eu quero investigar quando a palavra está sendo ensinado. A gente tem que abrir e verificar que tudo está falando no contexto certo. Como os bereanos fizeram lá em Atos 17, 11. Aí Paulo fala, prova os Espíritos, prova tudo hoje. Porque a gente tem que segurar o que é certo e a gente tem que expor, mostrar que está errado. Então a gente vê
a gente tem uma responsabilidade de o quê? A responsabilidade de investigar bem a palavra de Deus. Mas também a gente tem a responsabilidade, de que mais? De ter certeza, de confiar na palavra. Quando alguém diz, ei, como você pode ter certeza da vida eterna? É fácil. Deus não mente. Minha certeza não é meu orgulho, é meus atos. Minha certeza está no fato que Deus não mente. E quando a gente pega a Bíblia no seu contexto, entende, a gente vê que realmente a gente pode ter a confiança, a convicção do nosso perdão dos pecados, como ele falou aqui, que era um trabalho que João Batista vai ensinar. Ele diz que João Batista vai ensinar ao povo como eles podem ter perdão dos seus pecados, como eles podem ser restaurados. Então a gente pode ter a certeza de confiar na palavra de Deus. É isso que Lucas ele escreveu e disse, ei, eu estou escrevendo esse livro não para dar histórias para ler antes de dormir, mas eu estou lhe dando para você concretizar mais sua fé e confia mais e anda com certeza que Jesus é o perfeito homem, o Salvador de homens imperfeitos. Amém. Vamos baixar a cabeça, fechar os olhos. Nosso Deus Celestial, nós agradecemos por Tua palavra maravilhosa que não é fraco, Tua palavra é viva, eficaz, Tua palavra é fiel, a gente pode confiar. E o anjo Gabriel entregou sua mensagem exatamente como o Senhor mandou. Eu louvo Teu nome que Maria acreditou e confirmou e louvou Teu nome. E Deus, ajuda-nos a fazer igual. Ajuda-nos a confirmar a Sua palavra no contexto. E ajuda-nos a confiar na Tua palavra e agir em cima. E ajuda-nos, Deus, a louvar Jesus, que é a palavra. A verdade, o caminho, a verdade, a vida é Cristo. Então Deus nos ajuda de levar tempo admirando suas maravilhas. Claro, tem as maravilhas da criação, mas aqui em Lucas capítulo 1 nós temos as maravilhas de como o Senhor, na sua soberania, no seu poder, colocou o nascimento de João e o anúncio do nascimento de Jesus, como Maria e Isabel falou com uma outra, a gente escutou o diálogo delas e a gente tinha esse privilégio de ver as maravilhas que elas estavam vendo, e nós podemos agora adorar Teu nome por causa dessas maravilhas, principalmente a maravilha de quem é Jesus, o nosso Salvador, fiel à palavra, e vem para cumprir a mensagem e a profecia que já foram dadas. Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.